Um título pode ser tirado depois que já foi comemorado? Não estamos falando de doping, nem de escalação irregular, estamos falando de uma final que terminou, teve campeão, teve comemoração e semanas depois foi simplesmente apagada. A Confederação Africana decidiu, Senegal não é mais campeão. O título agora é do Marrocos, mas o mais absurdo não é isso, é o motivo. No futebol mundial, decisões assim são extremamente raras. Estamos falando de uma final continental, o maior torneio de seleções da África. E mesmo depois de jogo encerrado, campeão definido, troféu entregue, tudo foi revertido. A CAF acatou um recurso da Federação Marroquina e decidiu mudar oficialmente o resultado da final. Não foi revisão de VAR, não foi erro técnico corrigido no dia seguinte, foi uma decisão jurídica, e isso muda completamente o peso da história. A base da decisão está em dois artigos do regulamento da CAF, o artigo 82 e o artigo 84. E aqui está o ponto-chave. Se o time abandona o campo sem autorização do árbitro, ele automaticamente perde a partida. E mais, pode sofrer derrota por WO com placar oficial de 3-0. Segundo a CAF, foi exatamente isso que aconteceu, mesmo que tenha sido por poucos minutos. Mesmo que o time tenha voltado, o simples ato de sair do campo já configura infração. E é aí que entra a controvérsia. A regra foi aplicada de forma literal e implacável. Depois da final, Marrocos fez o que poucos times fazem, foi para o campo jurídico. A Federação Marroquina apresentou um recurso formal, argumentando que Senegal violou diretamente o regulamento. E aqui está o detalhe importante, isso não foi uma decisão automática, levou semanas. A CAF analisou relatórios de arbitragem, imagens do jogo, comportamento das equipes e os regulamentos oficiais, até concluir que houve quebra de regra suficiente para anular o resultado. E o resultado disso? Senegal passou de campeão para derrotado por WO. Essa decisão abriu uma discussão gigantesca, porque ela coloca dois mundos em conflito. O futebol jogado versus o futebol regulamentado. De um lado, Senegal venceu em campo, de outro, violou uma regra clara. E aí surge o dilema, se a regra existe, ela deve ser aplicada sempre, mesmo em uma final, mesmo depois do jogo acabar, ou deveria existir um bom senso esportivo? Porque na prática, o campeão foi decidido no tribunal. E essa história pode não ter acabado. O Senegal ainda pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, que é basicamente a última instância do esporte mundial. Se isso acontecer, o caso pode ser reavaliado, ter a decisão mantida ou até revertida novamente. Ou seja, o título ainda pode mudar de novo, e isso só aumenta a sensação de instabilidade. O futebol sempre foi decidido em campo, mas esse caso mostra que isso está mudando. Hoje, regulamentos, tribunais e decisões jurídicas têm poder suficiente para reescrever a história. Senegal levantou a taça, mas perdeu o título. Marrocos perdeu o jogo, mas ganhou o campeonato. No meio disso tudo, fica uma pergunta que talvez não tenha resposta. O que vale mais no futebol moderno, a vitória ou a regra? Agora eu quero saber de você. Você concorda com a decisão da CAF ou isso é um absurdo no futebol? Comenta aqui embaixo porque essa história ainda pode mudar. E se inscreve no canal porque aqui a gente sempre tenta ir além das 4 linhas. Tamo junto e até a próxima.